começamos a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Itatiba. A ordem foi definida por sorteio e o nosso entrevistado agora é o Douglas Augusto, do PPS. Douglas tem 28 anos, é professor formado em economia e exerceu o cargo como vereador pela primeira vez. Douglas, muito obrigada pela participação. O nosso tempo é de 15 minutos e começa a ser contado a partir de agora. Nós vamos começar falando sobre meio ambiente, já que a sua revista de plano de governo tem o selo, de cidade sustentável. Nós aqui na cidade temos a lei municipal de resíduos sólidos, que não é tão eficiente porque não tem uma logística reversa. Então as pessoas não sabem onde descartar o lixo e acaba tendo um grande descarte irregular de lixo. Qual que é o seu plano relacionado a esse assunto? Olá, Bárbara. Olá a todos os cidadãos itatibenses. Agradeço a oportunidade da ITV. Com relação ao meio ambiente, é um tema muito oportuno. Sou professor na ETEC Rosa Perrone, inclusive na disciplina de logística reversa. E durante todos esses anos, necessariamente os últimos 2 anos principalmente, eu cobrei bastante que a prefeitura ela realizasse o projeto dos ecopontos. O que são os ecopontos? São locais de entrega voluntária de resíduos sólidos, restos de poda de árvore, colchões velhos, sofás, estantes, guarda-roupas, eletroeletrônicos, televisões de tubo, um lugar que as pessoas levem isso daí. Que hoje em dia as pessoas não têm um local adequado para descartar esse tipo de lixo. Também temos que voltar com as operações de cata-bugiganga. Isso também é importante para que as pessoas limpem as suas residências. Hoje as pessoas nos procuram na Câmara e também nas ruas durante a campanha e nos perguntam: Douglas, qual que é o lugar que eu levo o sofá velho que eu tenho em casa? Hoje não tem. A Prefeitura começou há cerca de 1 ano e meio atrás, começou a fazer 5 ecopontos em 5 locais diferentes da cidade. E hoje eles se tornaram áreas de completo abandono. Então a nossa meta, a nossa primeira meta na área de logística reversa, na área de meio ambiente, é colocar esses 5 ecopontos para funcionar. Também vamos voltar com as operações cata-bugigangas, que foram totalmente paralisadas no governo João Fattori. Isso também é uma meta nossa. Além disso, na questão do meio ambiente, nós também temos que pensar no desassoreamento do Ribeirão Jacaré, no alargamento da calha dele, na dragagem do rio Atibaia, também na limpeza das galerias, isso é muito importante, e também no controle sobre a questão dos empreendimentos imobiliários em Itatiba. Nos últimos anos, nós tivemos de maneira desenfreada a autorização de muitos empreendimentos. Então nós temos que fazer a revisão desse tipo de política aqui na nossa cidade também. Então nosso compromisso, que tem aqui, como você colocou, Programa Cidades Sustentáveis, nesse programa de governo que cada cidadão itatibense está recebendo na sua casa, é justamente esse, deixar a cidade mais asseada, mais bem cuidada. Itatiba é linda, no entanto ela está abandonada no que se refere ao meio ambiente. O candidato cita os ecopontos. Dos ecopontos vai para onde o lixo? Os ecopontos, é feita uma triagem, Bárbara? E parte desses resíduos é encaminhado para a cooperativa. Na época do FUMAC chamava Copertiba, hoje chama Cooperativa Reviver. Essa cooperativa fica ao lado do aterro sanitário de Itatiba, que aliás é um problema muito grave que qualquer governo que for eleito no dia 2 de outubro vai ter que enfrentar, que é a capacidade, a capacidade do nosso aterro sanitário já foi atingida por completo. Então existiam alguns dados que essa capacidade máxima seria atingida em maio do ano que vem. No entanto, alguns relatos de funcionários do aterro já dão conta que a capacidade já foi exaurida. Então nós temos que comprar uma área, anexar essa área ao aterro, justamente para também trazer resíduos orgânicos, lixo domiciliar para aquele local. Então parte vai para o aterro sanitário, parte vai para a cooperativa Reviver para fazer a triagem e encaminhar para a reciclagem. E uma outra parte ainda, mais voltada, por exemplo, a resíduos de entulhos, restos de construção, essa parte também é encaminhada para a usina de reciclagem de materiais inertes, que fica também à frente do aterro, que é um local em que essas britas, restos de concreto, eles podem ser reprocessados e reutilizados para a construção civil. Vamos falar agora de segurança pública. O candidato propõe a construção de 3 bases da GM. Como isso é possível? Hoje em dia, Bárbara, já é permitido, antes não era permitido, mas hoje em dia já é autorizado aos municípios também serem detentores, compartilhadamente com o Estado, da segurança pública. Até 2014, a segurança pública era uma incumbência exclusiva do Estado, através da Polícia Militar e da Polícia Civil.
A partir do momento em que a legislação federal mudou, foi alterada, é permitido às guardas civis, à guarda municipal, também ter poder de polícia. Então, nós já recorremos ao Estado diversas vezes, solicitando maior efetivo de policiais militares e policiais civis para Itatiba e, infelizmente, nós não conseguimos, porque eles acreditam que é necessário em outras cidades, de maneira mais urgente, esse efetivo, né? Então, nós temos que nos virar com a Guarda Municipal. Primeira questão, pagar a função policial para os guardas municipais, que hoje a remuneração deles é muito baixa pelo risco que eles correm. Segunda questão, aumentar o efetivo da Guarda Municipal. E aí sim, construir 3 bases da Guarda Municipal em 3 localidades diferentes da cidade. Uma na área leste, compreendendo São Francisco, Parque da Colina, Galeto, Central Park, Country, Laranjeiras, Pedro Fumac, né? Toda a área leste da cidade. Outra na área oeste, compreendendo Aida Jafé, Terra Nova, Nações, Jardim IP e outros bairros adjacentes. E outra na área sul, Porto Seguro, Engenho, Secap, Reserva de Santa Rosa e outros bairros ali próximos, né? A outra base já está localizada na área norte, na Santa Cruz, ali no Parque Ferraz Costa. Por que essas bases? Essas bases não serão guaritas, não serão bases móveis, não serão apenas construções pequenas. Serão centrais policiais que de fato vão dar prosseguimento à ocorrência, né? Com as viaturas próprias para fazer ronda nos bairros, fazer ronda escolar. E também, em conjunto com isso, Bárbara, nós queremos colocar GPS nas viaturas. Por que GPS nas viaturas? Para que num telão eu consiga verificar onde cada viatura está andando, para saber, quando alguém ligar, qual que é a viatura mais próxima da ocorrência, e estabelecer uma central telefônica única para recebimento de chamados. Chamados do quê? Do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Guarda Municipal. Porque hoje quem precisa do 90, ligando no 90, cai lá no Copom de Campinas. Se você não tiver o endereço, inclusive com o número, a Polícia Militar demora a chegar até o local da ocorrência. Nós queremos dinamizar isso através de um telefone municipal do 153, a serviço da população, para que as pessoas elas consigam acionar a GM e enviar à prefeitura, sabendo via GPS qual que é a viatura mais próxima, eu consigo dar maior eficiência no recebimento e também no atendimento desse chamado. Isso com qual investimento se a prefeitura está tão sem dinheiro? A prefeitura hoje ela tem 360 milhões no orçamento dela, né? E o orçamento ano que vem não prevê um crescimento muito grande. Vai ser de 366 milhões de reais. Primeiro nós temos que cortar algumas despesas, né? Hoje Itatiba gasta cerca de 11 milhões em propaganda, né? Gasta também excessivamente, gastou no passado com cultura, no sentido da cultura do pão e circo, né? De pagamento de cachês altos para cantores famosos, né? Também o número exacerbado de cargos de confiança. Temos uma série de coisas que nós temos que cortar. Temos que priorizar algumas áreas em detrimento de outras. E há também campo para aumento de receitas. Há setores na cidade, né, que ainda nem foram tributados. Vazios urbanos, grandes glebas de terra, imensas glebas de terra que não são tributadas. Hoje, um banco no centro da cidade paga o mesmo alvará praticamente do que uma lojinha de roupas num bairro popular da cidade. Isso tem que mudar. A capacidade contributiva é diferente. Além do que, nós também temos que contratar mais fiscais. Para quê? Para aumentar também o repasse do ICMS através do trabalho desses fiscais. Tem campo para aumentar a receita sem aumentar um centavo no imposto do cidadão itatibense. E também temos verbas, Bárbara, do Plano Nacional de Segurança. Tem um fundo específico para isso, basta que nós apresentemos projetos para conseguir essas verbas também para Itatiba. O candidato citou os cargos comissionados, né? Chefes e diretores foram exonerados ou voltaram aos cargos de origem. Como que, se eleito, como o candidato pretende agir diante dessa situação? Cargos comissionados são necessários para uma gestão pública, em qualquer instância do governo. No entanto, o que havia em Itatiba, e isso no meu modo de entender, era um excesso, né? Se exacerbou no direito de se ter cargos comissionados. Por que eles são importantes? Justamente porque eles dão direção, né? Do plano de governo eles vão colocar as metas. Eles são os ouvidos, né, e os olhos do prefeito. O prefeito não consegue ser onipresente em todos os setores. No entanto, a meu ver, 200 é muito, 100 já é demais, né, nesse momento. Pode ser que no futuro se demande mais. No entanto, algumas secretarias, alguns setores, precisa sim existir cargos comissionados, mas não com o excesso que existia antes, né? É justamente para encaminhar as nossas propostas de governo que nós necessitamos deles.
Você quer implantar um quiosque na Praça José Bonifácio para emissão do Circula Fácil. Qual é a eficiência disso? Primeiro vamos comparar com como é hoje, né? Hoje, quando a pessoa quer fazer o uso do Circula Fácil, ele precisa ir até a Luiz Scavone, na sede da empresa, né? Então ele precisa se deslocar a um lugar que muitas vezes é fora de mão para alguns bairros, né? Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que a pessoa não precise ir até a Luiz Scavone, pegar uma senha, sentar, aguardar, tirar foto, fazer o cadastro, voltar outro dia para pegar o cartão. Nossa ideia é dinamizar isso. Hoje em dia, qualquer lugar pode contemplar um ponto de internet e uma impressora rápida que emite rapidamente um cartão. Como acontece em outras cidades, como acontece no metrô de São Paulo e em outras cidades da região metropolitana de Campinas. Então nós queremos dinamizar a emissão desse cartão. E inclusive, já falando de transporte coletivo, temos que readaptar várias linhas que foram tiradas, né, de maneira totalmente desautorizada de diversos bairros e também aumentar o tempo, né, o tempo de integração desse cartão do Circula Fácil, né? Então a pessoa poderá daí utilizar mais vezes a mesma passagem durante o dia. Sobre a Zona Azul, qual é a proposta? Eu fui autor da Lei 4.809 de 2015, que ela criou a tolerância de 15 minutos para o estacionamento rotativo de Itatiba. Sou a favor da Zona Azul. No entanto, o que está acontecendo com a Zona Azul é que ela se tornou uma indústria de multas. A Zona Azul não é esse o sentido dela. O sentido dela é propor, né, oferecer vagas para todo mundo que precisa ir no centro. Ir ao banco, à lotérica, a alguma loja. O nosso intuito é justamente restaurar, resgatar esse sentido da Zona Azul, que é o quê? Propor vagas a todos. Então nós vamos vamos implantar a tolerância para pequenas paradas na Zona Azul. Tá. Falando de trânsito agora, segundo o IBGE, há quase 48 mil carros nas ruas de Itatiba. Como candidato, há algum plano para a redefinição do setor de trânsito? Olha, é maior esse número, Bárbara. Nós temos uma frota hoje de mais de 70 mil veículos. Se você for contar carros, motos, ônibus, caminhões, então é uma frota gigantesca. Nós temos que dar sequência a um plano de perimetrais instituídas no primeiro plano diretor lá do FUMAC, no primeiro governo FUMAC, né, 93 a 96, que ele coloca vários anéis viários na cidade, né? Então esses anéis viários são importantes para que uma pessoa que queira ir de um bairro ao outro não necessariamente tenha que passar pela área central da cidade, que foi concebida em um tempo em que nós não tínhamos uma frota tão grande de carros como nós temos hoje, né? Então, por exemplo, a Benjamin Constant, ela não foi concebida na época em que havia um imenso número de carros em Itatiba. É uma rua antiga, não suporta um trânsito carregado como nós temos hoje. Então nós temos que continuar esses anéis viários. Uma parte desse anel viário está sendo, inclusive, instalado, né? Sai ali do Beija-Flor e vai sair ali no Reserva de Santa Rosa, atrás do Parque da Juventude. Essa é uma parte desse anel, né? As pessoas, então, podem fazer uso dele, não precisam passar por dentro do centro. É isso que nós queremos continuar, né? A instalação, abrir as perimetrais aí, justamente para desafogar o trânsito na área central. Fora isso, instalar mais placas de nomenclatura de ruas. As pessoas de fora da cidade que chegam aqui não sabem onde fica cada rua, né? Também colocar lombadas padronizadas na cidade. Isso é muito importante, né? Muitos lugares precisam de semáforos e hoje não tem. Então a nossa preocupação aí é também tratar da área do trânsito com um engenheiro de tráfego, um especialista na área, o que falta hoje. Douglas, como você garante que não vão faltar remédios no SUS e vai ser mais fácil marcar consultas? Olha, nós temos um problema hoje no SUS, que é a espera, a larga, né, a longa espera por consultas por especialistas no SUS. Hoje, uma pessoa que precisa do médico no postinho de saúde, né, demora cerca de um mês para marcar consulta com ele. Depois mais 3 ou 4 meses com o especialista, mais 3 ou 4 meses para o exame. E aí, 1 ano, 2 anos para fazer uma cirurgia. Nós temos que dinamizar isso. De que maneira? Hoje, o município não consegue atrair médicos para atender no SUS. A nossa ideia é colocar as consultas com especialistas na Santa Casa, em complemento àquelas que já são realizadas no SUS. Então eu vou pagar para a Santa Casa e não descarto também pagar inclusive para clínicas privadas, pagar por consulta. Consultou, recebeu, né? Por produção, eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir enxugar essa fila. Nosso tempo está acabando, deixo agora esses segundos para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer ao cidadão itatibense, às famílias que nos receberam de casa a casa. Eu e o Fumac andamos bastante por toda a cidade, levando nossas propostas de uma maneira humilde, honesta, não prometendo aquilo que nós não vamos conseguir realizar. Tenho muita convicção de que nós vamos vencer essa eleição no dia 2 de outubro, mas para isso eu preciso que você e sua família deem o voto de confiança no 23, nesse domingo, para melhorar, para resgatar Itatiba, trazer o que ela tinha de bom antes e avançar no futuro, fazer aquilo que ainda é necessário. Então quero agradecer também à ITV pela oportunidade concedida. Tá certo, candidato. Tempo encerrado. Muito obrigada pela sua participação. A nossa série de entrevistas se encerra por hoje, mas na quinta-feira recebemos Dr. Parisotto e Davi Bueno. É o ITV Jornal nas eleições 2016. Até lá!